Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos uma entrevista para lá de especial com ele, dublador Paulo Vignolo. Ele que deu voz ao Michael Kyle do seriado Eu, a Patroa e as Crianças. Já que todo mundo fala o que quer aqui nessa casa, eu também vou falar. Eu mudo de nome se esse moleque pisar novamente na minha casa. Pai! Não! Mãe! Não, eu tô me dando bem, tô gravando uma opção de coisa aqui, estão me chamando e eu tô ganhando dinheiro. Ele não vai se esforçar, entendeu? Ele já conseguiu o objetivo dele. E muitas pessoas ignoram esse tipo de coisa. Confira nesse vídeo a entrevista. Uma coisa que acontece muito também, que eu tenho dúvida, é que tem alguns dubladores que parece que são dubladores de um personagem só. Isso até antigos, por exemplo. Vou inventar aqui um exemplo de uma pessoa que nem mais está aqui. O Oni Casarré dublou o Pica-Pau, aí de repente, se ele fosse dublar o Brad Pitt, ia ter aquela vozinha de Pica-Pau lá no fundo. É uma coisa que a pessoa fica tanto tempo no personagem e é difícil de desvincular? Ou é uma coisa de marketing? Vou deixar a minha marca registrada para as pessoas saberem que sou eu. O que é mais ou menos? Olha, pode de fato, pode ser tanto a questão da voz dele, do timbre dele, ser muito próximo do personagem. Por exemplo, eu não mudava em nada, obviamente, para fazer o Michael Kyle, eu não mudava minha voz em 1 milímetro. O que eu mudava era a minha interpretação, era a minha pessoa, não a minha voz. Minha voz era a mesma. Aliás, as pessoas têm o hábito de quando encontram, sabem que você fez personagem e tal, a pessoa fala, imita aí, né? Imita aí! Não é uma questão de imitar, eu já estou falando com a voz do meu personagem, eu tenho uma interpretação específica para aquele personagem, né? Aquele tom de comédia e tal, não sei o que, enfim, aquilo tudo que você já viu, já sabe em relação ao Michael Kyle e a série dele e tudo mais. Agora, esse timbre, quando você faz, por exemplo, um determinado personagem que é caricato, às vezes você não muda tanto o seu diapasão. Você mantém, você faz uma distorção mínima e consegue atingir o personagem. Isso é um caso. Aí você vai lá e vai dublar com uma voz muito próxima da sua. Quando você for dublar um personagem que não é caricato, o pessoal vai associar automaticamente com aquele personagem que foi famoso, que você dublou, que tem essa pegada de caricatura. Isso é um caso. Existe também o caso daquele dublador que realmente ele se deu bem num determinado personagem, mas ele não tem uma dinâmica profissional muito larga. Então, assim, ele não tem um espectro artístico muito grande. Ele consegue fazer aquilo ali, é o que ele consegue entregar. É possível acontecer isso? Claro que é. Claro que é. É um cara, de fato, pode ser limitado no que ele faz. Né? Limitado artisticamente, ou de recursos, é limitado. O que esse cara deveria fazer? De fato, se o cara não consegue migrar de um personagem para o outro, ele deve fazer exercícios, procurar até curso, quem sabe. Mas jamais você vai ver um cara que fez um personagem importante procurando um curso de dublagem. Isso não vai acontecer. O cara vai ficar com aquilo ali, mesmo que o pessoal fale, ele vai continuar dentro daquela... Ele não vai ser humilde a ponto de chegar e falar assim, não, realmente eu não estou conseguindo fazer outra coisa, não. Entendeu? Ele não vai falar isso. Então, existe um limite artístico. E a gente não pode mentir. Existem pessoas que realmente fazem isso. Existem pessoas que vêm de outras profissões, de locução, às vezes de rádio, que não conseguem tirar o timbre, a dinâmica da locução, a dinâmica do rádio. Não conseguem, porque aquilo ali já está dentro dele. Para ele, não conseguiria. Não, conseguiria se ele se esforçasse. Mas aí que tá, ele vai se esforçar? Não, eu tô me dando bem, tô gravando uma opção de coisa aqui, estão me chamando e eu tô ganhando dinheiro. Ele não vai se esforçar, entendeu? Ele já conseguiu o objetivo dele. E muitas pessoas ignoram esse tipo de coisa.
Até mesmo o público. O público, não, é do cara mesmo, é assim que ele é, tudo bem. Mas acontece também, acontece. Não é frequente, mas acontece. A pessoa não consegue perder determinados vícios. Por exemplo, pessoa que fez muito teatro. O teatro tem uma linguagem diferente da televisão, diferente da fluência cênica que a televisão exige. O teatro ele tem uma linguagem, e essa linguagem ela é respeitada até hoje. Só que é uma linguagem diferenciada da televisão. A televisão exige naturalidade, ela exige fluência cênica. E, de repente, o cara também não consegue tirar aquele vício. Ele fala aquele lirismo teatral que exige também na linguagem teatral, sabe? Claro que existem muitos caminhos dentro do teatro. Tem um teatro que é mais modernizado, tem um teatro que foge mais a essa linguagem mais clássica. Mas assim, o que eu vejo que a maioria dos movimentos teatrais continuam com a mesma linguagem. As peças que eu assisto, eu vejo os atores com aquela linha teatral mais clássica. Não é uma questão de achar ruim, é uma questão de notar que existe uma outra linha de interpretação. E essas pessoas, de repente, pessoas que entram para a dublagem com essa linha teatral, elas já estão tão arraigadas a esse modo de interpretar que para elas é mais difícil migrar para um outro movimento, né? E eu também compreendo isso, mas basicamente é o que acontece quando a pessoa se vincula a um personagem só. Ela realmente tem um timbre parecido e vaza esse timbre para outro personagem, ou então ela já tem uma forma de interpretar que já solidificou a cabeça e ela não consegue se expandir, não está conseguindo. Não é que ela não consiga. Se você trabalhar, você consegue fazer muitas coisas, inclusive fugir dessa armadilha aí de você ficar preso num tipo artístico único. Mas as pessoas, de modo geral, por causa de ego, de repente não aceitam a sugestão. E outro personagem que as pessoas falam muito também é que você dublou em vários filmes o Jack Black. Deu voz várias vezes pra ele. Foi uma das dublagens que você mais gostou ou teve alguma outra? Eu não tô muito bem não, hein? É sério, a minha pele tá doendo. Jack Black, eu sou fã do ator Jack Black, porque você percebe que o Jack Black ele não usa texto. Ele usa contexto. Ele vai lá, lê script, olha o que é, ele só dá a deixa pro amigo. Ele improvisa tudo. A comédia dele está exatamente no time de comédia que ele orquestra nos trabalhos dele. E para dublar o Jack Black, eu também preciso fazer a mesma coisa, ou seja, eu não vejo texto, eu vejo contexto. Quando eu dublo Jack Black em situações clássicas de Jack Black, né? Tem filmes que ele tá mais moderado, aí a gente vai e tal e faz mais convencional. Mas quando ele tá Jack Black mesmo, como no filme Trovão Tropical ou como no filme Rebobine, por favor, são filmes de puro Jack Black. Jack Black inventando, criando, falando coisas que os próprios atores devem se conter para não rir, porque a gente sabe que ele está inventando e está criando ali. Então você também tem que fazer a mesma coisa, porque senão você não consegue acompanhar a boca do cara, você não consegue fazer a mesma coisa que ele faz. Então assim, para mim dublar o Jack Black é, para começar, um grande desafio, um enorme prazer, porque esse é a minha forma de atuar também, essa é a minha forma de atuar. Eu gosto de atuar com improviso, tanto que o próprio Michael Kyle, ele desde que eu comecei até o fim, foi praticamente 60% improviso.
Poucas vezes a gente lia texto. Eu e o diretor, que foi o Peterson Adriano na época, a gente morria de rir das cenas que a gente fazia. Inclusive, nessa época, o diretor, ele trabalhava dentro do estúdio, não fora. Hoje em dia ele trabalha na técnica, mas antigamente trabalhava dentro do estúdio. E diversas vezes o Peterson estragou cenas rindo, porque eu não contava nem pra ele o que eu ia fazer, o que eu ia falar. E ele explodia de rir, né? Então, assim, é esse trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto de surpreender o diretor. Eu gosto de falar alguma coisa. Às vezes eu falo coisas que, inclusive, o diretor fala: cara, ficou muito engraçado, mas não pode mandar isso pro ar, sabe? Eu gosto de fazer isso. E eu acho que essa é a verdadeira essência do trabalho de dublagem. É isso. É você ser ator dentro de um cubículo, entendeu? Onde você realmente não pode passar das marcações de sincronismo, e você tem que fazer um belo trabalho. E você gostaria de deixar um recado para os seus fãs? Olha, eu gostaria sim de deixar um recado para eles, de desculpa, porque assim, eu não estou social, entendeu? Eu gostaria de ser mais social, eu gostaria de fazer uma mídia, de fato, ter uma mídia, ter lá o meu perfil do Instagram bem trabalhado, um perfil de Facebook bem trabalhado, mas por questões, mais uma vez, financeiras, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, o que eu peço é desculpa ao público, né? Assim, o público que me atura sendo esse cara, desse fugitivo né? de forma geral dos fãs e tal, mas são bons os motivos que eu tenho para estar nesse momento fora de foco. Eu não estou buscando realmente um upgrade para minha imagem, mas eu espero ter esse tempo. Eu casei novamente recentemente, estou com um filho de 3 anos de idade, vai fazer 4 agora. Então, assim, esse momento me exige muito, tanto financeiramente quanto de agenda mesmo, né? Então, eu não estou dando a atenção que eu gostaria de dar ao público que curte o meu trabalho, a minha dublagem, enfim, os meus trabalhos antigos também, como profissional de TV, de cinema, enfim. Deixar esse pedido de desculpa e, assim, uma esperança de que em breve eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é dar atenção a esse pessoal bacana pra caramba, que curte o nosso trabalho, dar essa atenção a eles através das mídias.